Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre, professor e pesquisador aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, e eu queria falar com vocês sobre um trabalho científico, uma pesquisa que foi publicada agora recentemente, sobre o domínio da caatinga, que é conhecido como bioma da caatinga também, né? A caatinga, dentro das vegetações brasileiras, se você for olhar aqui nessa imagem, você tem a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, e você tem a caatinga. A caatinga fica toda dentro do Brasil, aqui no Nordeste, pega um pedacinho do norte de Minas, e é uma vegetação incrível, que muita gente não conhece o valor da caatinga e a extensão da caatinga. Então esse trabalho foi muito legal, porque ele chamou a atenção para a complexidade que é essa região, né, que muito brasileiro não tem consciência. Esse aqui é o trabalho, né, a cara do trabalho, que saiu numa revista científica chamada PLOS ONE, e foi feito pelo ecólogo Augusto César da Silva e por mim também, junto com ele. E o trabalho tinha a intenção de procurar responder uma pergunta que é o seguinte: se você pegar todas as plantas da caatinga, toda a biodiversidade de plantas da caatinga, essa biodiversidade está organizada como no espaço? Existe uma divisão da caatinga em regiões com plantas parecidas? Ou seja, em outras palavras, existe uma regionalização florística da caatinga? Então essa é a pergunta do trabalho. A caatinga, na verdade, ela é um conjunto de vegetações, não é uma vegetação só, que a gente está acostumado a ver na televisão, né? Veja caatinga seca, quando falta água, mostra aquele solo rachado, umas árvores secas, mas na verdade a caatinga é riquíssima. Ela cai numa categoria chamada florestas secas. E existem florestas secas, vegetações secas no México, na América Central, na África, na Índia, na Austrália. E na América do Sul você tem no Paraguai e na Bolívia, chamado Chaco. E você tem aqui no Brasil essa região imensa que é a caatinga. E se você reparar isso aqui, que é uma floresta, essa floresta é parte da caatinga. É um tipo de floresta chamada floresta estacional, semidecídua ou decídua, porque chega na época seca ela perde as folhas, mas na época chuvosa é uma floresta grande, exuberante. Se você olhar aqui, já é uma imagem mais conhecida, né, da caatinga. É uma região arbustiva. São vários arbustos com algumas árvores, e aí essa é uma região mais seca, é um grau de seca diferente. Essa já é uma seca extrema, já essa foto tirada no período da seca. E aí você vê aqui um cacto. A caatinga é riquíssima em espécies de cactos e outras espécies que conseguem armazenar água para combater, para sobreviver à seca. Então, inclusive, ela é rica em estratégias ecológicas de sobrevivência à seca. E essa é uma foto de uma área de caatinga na estação chuvosa, você nem nota que ela é seca nem nada. Ela fica seca na época que a chuva para. Então é uma região muito bonita, inclusive tem muitas espécies de insetos, de répteis, de aves. Tem uma biodiversidade adaptada a épocas secas muito grande. E aqui é uma região próxima àquela outra na época da seca. Você vê que as árvores e os arbustos quase todos perderam as folhas. Algumas espécies aguentam a seca com a folha. O juazeiro é uma árvore famosa por passar a época seca com folhas ainda, né? E aí a paisagem fica assim. Então a gente chama aqui é a imagem de um cacto já praticamente arbóreo, que tem um tronco, tá vendo? Tem cactos enormes na caatinga que são muito importantes até para o gado se alimentar, na época que falta água. E esse é um mapa que esse trabalho traz, mapa de tipos de vegetação da caatinga. Aqui não são as espécies de planta, que espécie de árvore ou arbusto ocorre aonde. Aqui é só a aparência da vegetação, que a gente chama cientificamente de fisionomia. Então, aqui você vê essas áreas amarelas, são fisionomia que perde muita folha na época seca. Essa verde é que não perde a folha na época seca, a floresta ombrófila, que é uma área mais úmida. Essas cor-de-rosa são cerrado, a manchas de cerrado, que é a savana brasileira. Então você vê que a caatinga ela é um mosaico de tipos de vegetação diferentes. A nossa pergunta é se, independentemente desse mosaico, se as espécies de planta, o juazeiro, né, e todas as outras espécies, se elas seguem esse padrão ou se elas formam outro padrão, independente da aparência. Se aqui é arbusto, se é árvore, se é alto ou se é baixo, será que são as mesmas espécies em todos os lugares, só mudando de tamanho? Ou será que as espécies de plantas estão distribuídas de maneira diferente?
Para fazer isso, a gente fez um esforço muito grande, reuniu dados sobre a biodiversidade da caatinga de plantas, né? A caatinga tem muitas espécies, que aqui vocês podem ver alguns exemplos, inclusive muitas muito bonitas, né? Com flores, algumas são arbustos, outras são árvores. Nesse trabalho a gente não incluiu trepadeiras, né, lianas, só arbustos e árvores. Então aqui são algumas imagens da biodiversidade da caatinga, que é belíssima. Esse trabalho então tentou reunir o esforço de centenas de brasileiros e brasileiras que nos últimos 50 anos percorreram a caatinga coletando plantas e estudando essas plantas e coletando em herbários, publicando em trabalhos científicos listas de espécies de locais. Então nós fizemos um esforço de levantar esses dados, reunir esses dados numa base de dados só, única, né? Muitas dessas espécies são herborizadas, depositadas em herbários, nas coleções. E esse é um mapa, cada ponto desse é um trabalho que foi feito na caatinga e cujos dados nós reunimos. Então você vê que tem pontos espalhados em várias regiões da caatinga. E aí o que a gente fez foi tentar resumir estatisticamente essas espécies da biodiversidade em graus de mudança. Nós fizemos isso no computador e se vocês forem ver nessa imagem, aqui tem 3 graus de mudança da caatinga em 3 níveis diferentes. Se você reparar aqui, tem grupos de espécies que ocorrem mais aqui perto do Maranhão, no Piauí, e esses grupos de espécies são diferentes desses que ocorrem aqui no limite da Bahia, da Mata Atlântica. Aqui tem outras espécies que ocorrem mais no sul da caatinga e vão ocorrendo menos para o norte, e outros grupos de espécies que só ocorrem nesse centro aqui, praticamente não ocorrem em lugar nenhum. Então são 3 graus de mudança que ocorrem dentro da caatinga. Esses mapas foram transformados em camadas e a gente sobrepôs essas camadas como se fosse um bolo, as 3 camadas. E aí aplicamos uma técnica estatística que agrupou essas informações, procurando o melhor agrupamento possível. E um dos resultados é esse mapa psicodélico, completamente colorido, parece mais um quadro, uma obra de arte, feita com spray do que um resultado científico, mas é um resultado científico. Esse mapa é um resumo estatístico, matemático, daqueles 3 anteriores. Ele pega para cada ponto aqui da imagem e vê o grau de semelhança daquele ponto com outros pontos. Quanto mais semelhante, ele põe a cor mais parecida. Então, se você pega um ponto roxo, um ponto amarelo, verde, eles são bem diferentes, as espécies que tem ali. Se você pega um ponto roxo e um rosa, eles são parecidos, as espécies que tem ali. Então é um mapa de graus de semelhança daquelas 3 camadas juntas. E aí a gente dividiu e gerou esse mapa de divisão aqui. Se você olhar esse mapa, ele é bem diferente daquele outro que eu mostrei antes, que mostra a cara da vegetação. Se a vegetação é alta, baixa, arbustiva. Esse mapa identificou 9 regiões florísticas na caatinga. Então, essa pesquisa propõe que existem 9 caatingas diferentes, com espécies que são diferentes. Se você reparar aqui no sul, você tem uma concentração bem nítida aqui no número 1 e 2, que é o que a gente chama de Chapada Diamantina. Uma região belíssima no sul da Bahia, bem montanhosa e muito irregular, onde foi possível muitas espécies de plantas ficarem isoladas e evoluírem isoladas ali. E aí você vê que tem várias regiões que não batem com aquele mapa anterior de fisionomias vegetacionais. Tem uma área aqui que corresponde a uma área mais chuvosa, tem uma área aqui que lembra um pouco o agreste, que se chama transição para a Mata Atlântica. Você tem essa área rosa que se repete de maneira disjunta em alguns lugares. Então esse mapa e essa técnica foram formas inovadoras de estudar a biodiversidade complicada de uma região tão grande. Nós encontramos mais de 2.000 espécies de plantas na caatinga. Muitas dessas espécies só ocorreram em um único local. Então é muito complexo mesmo para a gente fazer essa análise. Aí a gente fez uma pergunta de será que essas regiões identificadas, essas subdivisões, será que elas são determinadas pelo quê? E aí a análise mostrou que elas foram determinadas por alguns fatores. Inclusive, é importante ressaltar que elas têm relações entre elas.
se você for olhar, cada círculo desse representa uma das 9 regiões que a gente identificou. E essas linhas representam quantas espécies tem em comum entre uma região e outra. Então você vê que tem, entre essa região aqui e essa daqui, tem um bom número de espécies em comum. Entre essas e essas aqui, que são as mais secas, tem bastante em comum também. Mas tem várias regiões que quase não tem nada a ver com a outra. Então isso mostra que a Caatinga tem regiões em que a biodiversidade é muito diferenciada. E isso é uma informação importante para o Brasil. Se o Brasil quer conservar, explorar racionalmente, conhecer as espécies adaptadas à seca, que sobrevivem à seca, e ao mesmo tempo conservar a biodiversidade, uma informação como essa é fundamental. Aqui já é a Chapada do Araripe, que é no meio, é no sul do Ceará, fronteira com Pernambuco. E aqui é uma foto muito pequena de má resolução do Planalto da Ibiapaba, no oeste do Ceará. O importante é que a aridez, que é o grau de seca que uma região está sujeita, que combina temperatura alta e chuva baixa, ou então pouca aridez, que combina chuva mais alta e temperatura mais amena, esse índice climático ele foi determinante estatisticamente para essas regiões. Essas 9 regiões, em grande parte, são resultado do grau de aridez que ocorre ali. Ou seja, as plantas estão respondendo a graus de aridez diferentes. Tá? Você tem conjunto, algumas dessas regiões são regiões mais semiáridas, outras são bem menos. Aquela região 9 lá que fica no alto, na fronteira do Piauí, mais ou menos, ali é uma região bem mais chuvosa, por exemplo. Já está transitando para o Cerrado e para o Amazonas, para a região amazônica do Maranhão. Então, e também você tem o Agreste perto da Mata Atlântica, que também chove mais. Então, esses graus de aridez foram os determinantes. Já os grandes rios do Nordeste, como por exemplo o Rio São Francisco, não foram relacionados com essas regiões. Assim como também não foram o solo. O solo é conhecido como o solo cristalino em várias regiões do Nordeste, que é um solo raso e pedregoso, embora rico em nutrientes. Tem o solo sedimentar, que é rico, mais arenoso, que predomina em outras regiões, né? Que o solo sedimentar, inclusive, permite a formação de cavernas subterrâneas com água calcária azul muito bonita. Esses fatores não foram relacionados com essas 9 regiões. Assim como também não foi relacionado ao impacto humano. O desmatamento que o homem causa, que provoca a erosão do solo, expõe o solo, as queimadas que o ser humano faz, que destroem, né, a biodiversidade muitas vezes. Esses fatores não explicaram essas 9 regiões, né? Então, o que isso quer dizer? Calma aí. Isso quer dizer que essas 9 regiões florísticas da Caatinga, elas são grande parte reflexo do clima, do grau de aridez. Não quer dizer que esses fatores solo e impacto humano não sejam importantes. Com certeza são importantes. Tem trabalhos científicos mostrando que são importantes. Só que eles são importantes numa escala mais local. Se você pega essas 9 regiões, não estão sendo causadas pelo solo, nem pelo impacto humano, nem pelos rios. Essas 9 regiões são uma adaptação climática em grande parte. Tá? Então, a pesquisa com impacto humano, solos e rios é fantástica, né? Só que ela não explica essas regiões especificamente. Tá? Então eu convido você a pensar mais sobre a Caatinga, procure ler mais sobre a Caatinga, deixe a sua opinião aí, o que você acha. Se você quiser ler o artigo, vai ter o link aqui embaixo do vídeo, o nome do artigo e também o link para o arquivo, porque é um artigo aberto, ele pode ser baixado por qualquer um. E foi um prazer, abraço, até a próxima.